Estamos aqui em Grunov, é um site novo da Amazon lançado em fevereiro de 2025 e vamos mostrar os processos de picking, sorteamento de produtos, packing e de envio para os clientes. Aqui em Grunov, a gente está agora para o Prime fazendo onboard de mais 1.600 pessoas, é um prédio de 75 mil metros quadrados e que processa 9.500 pacotes no dia. Uma coisa que acho que vocês já vão perceber por aqui o armazenamento ele não tem um padrão. A gente tem um lado de livros, mas se você for ver todo o restante, a gente tem fralda, a gente tem aqui até um brinquedo de bolinha de criança. Então, qual que é o primeiro processo do recebimento nosso? É onde o produto cabe. E é que a gente chama de armazenamento randômico. Durante o processo de separação, o Josimar ele não tem muita visibilidade de qual que é o cliente, nada. Ele só tem visibilidade de qual que é a posição e qual que é o produto, com imagem e descrição. E aí, durante o processo dele, ele tem essas plaquinhas. E cada plaquinha, ela tem essa indicação. Então, ele vai lá, se guia por essa informação. Aí, essa informação, basicamente, ele segue o processo subsequente, que é o quê? Ele precisa fazer a identificação da BIM. Então, vocês vão ver que toda a posição aqui dentro do estoque, ela tem uma identificação, que está eventualmente colocada aqui. Ele vai fazer o scan dela, ele vai procurar o item dentro da BIM, vai escanear a BIM e ele vai colocar de volta dentro desse container amarelo. Aí, finalizado, o sistema dá uma outra opção. O sistema da Amazon ele é bem interessante, porque ele tem uma machine learning que ela faz todo o mapeamento do estoque e ele entende qual que é o associado que ele vai se deslocar menos para ele ser mais eficiente e também para ele evitar esse trabalho que não gera valor, que ele quer ficar andando por aí. E aí ela fica dando a opção para ele. Se vocês vão ver, todos os corredores grandes a gente tem uma esteira. E essa esteira são esteiras troncos que elas conectam ao sistema de expedição. E aí elas fazem a distribuição aonde a gente vai para o próximo processo. A gente fez a separação, eu comentei com vocês, os produtos passam aqui, mas até aí eles são vários pedidos juntos no mesmo container. E aqui são os processos subsequentes. Então a gente tem um processo que a gente chama Stow Triangle, que na verdade vocês viram, né? O site ele tem um piso mais 3, né? Então eles têm vários pisos. E o que acontece eventualmente eu compro um produto, 3 produtos, mas pode ser que eles não tenham no mesmo piso, eles têm pisos diferentes. Então o que acontece, em algum momento eu preciso juntar eles todos de novo, e o primeiro passo desse agrupamento é aqui. Feito isso, os produtos ainda continuam tudo embaralhado, tá? Ninguém sabe mais nada. E aí a gente tem um processo que a gente chama de sorteamento. Aqui o processo, o que a pessoa está fazendo ela pega esse container, ela escaneia produto por produto, então a gente coloca na colmeia. Cada colmeia é um agrupamento de pedidos. Depois da colmeia cheias, o que a gente vai fazer? A gente vai mover o processo para fazer a embalagem. Então, retomando um pouquinho o que aconteceu até agora. A gente fez a separação, agrupou os pisos, aqui os pedidos estão todos embaralhados. Aqui o que ela está fazendo basicamente é desembaralhar os pedidos para que eles possam ser embalados. Todos os bloquinhos eles têm esse endereçamento. Aí o que acontece a Gabriele está aqui fazendo a embalagem, o sistema vai falar qual que é a posição que ela tem que pegar, então aqui ele falou, pega os itens da E2 e monta a caixa V3, que é uma caixa que é essa que ela acabou de embalar. Acho que a parte interessante daqui, a gente para definir, você vê que tem um conjunto de caixas, né? A gente para definir quais são as caixas mais adequadas, a gente tem um sistema de inteligência artificial que ele entende todos os agrupamentos de pedidos que a gente tem que sair do site e eles conseguem falar assim, tá, para o seu site eu preciso que vocês tenham essa caixa, que essa caixa tem a melhor otimização de envio. Então você vai enviar com o menor ar possível e a gente mapeia esse indicador. Então essas caixas que a Gabriele está embalando são as caixas que são as mais adequadas para o produto no contexto que foi feita essa análise. Então, a gente já está com a super etiqueta do Prime, então sigam a gente. O que acontece depois que ela finaliza, ela precisa botar um nome para a caixa, para ela poder falar, os produtos estão aqui. Ela coloca essa etiquetinha. Essa etiquetinha, ela tem a identificação que os produtos que ela acabou de colocar tem essa referência. Essa referência é importante porque a gente vai para um processo lá para frente que é super legal e é meu ponto favorito do prédio, tá?
que é a parte da SLAM. O que a gente faz a gente vai escanear esse pacote, vai ler o código de barra, vai ler o nome da caixa e vai pesar o produto. Para que pesar? Para entender se quando ela fez a embalagem, tudo que deveria estar aqui, está aqui. Se não está, ele vai para uma estação de problema para poder garantir, porque pode ter ocorrido uma falta ou uma sobra. Se está tudo certo, ele vem e coloca a etiqueta de envio. Então ela vai colocar aqui, o pacote ele vai correr por essa esteira e vai ligar para lá para cima. E a gente vai lá para a gente ter tempo de ver o processo da SLAM. Aqui que o pacote ele gera uma identificação de envio. Tá? Até ali a gente não tem nenhuma identificação de envio. No começo a gente tem aquela lona preta. Aquela lona preta tem uma balança. Então ele está passando e está sendo aferido o peso. Depois dessa aferição de peso, o sistema ele tem a informação de peso esperado da caixa, peso esperado do pacote, e aí tem uma parte também de inteligência. Aqui o que acontece? A gente está processando o pacote e aí você fala, tá, mas para onde que vai, qual transportadora leva? É aqui que ele faz. Então o tempo de você fazer o peso ao tempo de você escanear, o sistema da Amazon tomou a decisão de qual que a melhor transportadora tem para atender a promessa do cliente. Então aqui que a gente tem uma etiqueta. E esse equipamento, ele depois ele vai injetar no equipamento que faz a roteirização, a gente vai lá, que é o equipamento que faz 9.000 pacotes por hora. Essa câmera faz a leitura do pacote e ela entende qual posição aquele pacote deveria estar. E aí o que ela faz? Ela joga ele para onde deveria.